Muito provavelmente o Neymar não será titular na seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 2026. E eu vou te explicar o porquê no vídeo de hoje. Vocês viram que viralizou essa imagem do David Ancelotti fazendo um sinal de negativo quando o Neymar vai entrar em campo, e talvez foi por conta disso aqui. Vem comigo. Obviamente eu gosto bastante do Neymar, mas está no meio da Copa do Mundo, que é um torneio de tiro curto, e o Neymar ainda não está bem fisicamente, está retornando de lesão. Fez seus primeiros minutos na Copa no último jogo diante da Escócia. Entendemos que a estrutura da seleção brasileira hoje é essa. O time joga em um 4-3-3, podemos dizer, porque ele tem 3 meio-campistas, ele tem 3 atacantes, com Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior, mas a gente também pode interpretar de outras maneiras. Principalmente quando o Brasil tem a posse de bola, podemos falar em um 4-4-2 mais moderno, com Ryan e Vinícius Júnior quase sendo uma dupla de ataque, atacando as costas da última linha adversária, com esses 4 jogadores aqui se tornando meias, o Matheus Cunha crescendo muito nessa Copa, né, marcando gols, sendo importante na construção. Parece que encaixou esse meio de campo aqui do Brasil, com Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Paquetá e com o Casemiro. Parece que o Brasil encontrou uma forma de jogar que deixa o time seguro defensivamente, mas que também mantém a seleção brasileira perigosa ofensivamente. É claro que testes maiores precisam ser feitos ainda, né? Mas agora o Brasil, se quiser ser campeão, não pode perder mais nenhum jogo. Não tem espaço para o mínimo erro. Então, pegando essa estrutura atual da seleção brasileira, como joga o Brasil do Carlo Ancelotti, não tem de fato um espaço aqui para o Neymar entrar como titular. Porque no futebol atualmente se exige muito fisicamente dos jogadores. Uma das armas mais fortes da seleção brasileira, e que tem mostrado nessa Copa do Mundo, e até mesmo em amistosos com o Ancelotti, é o Brasil conseguindo marcar gols recuperando essa bola ainda no campo de ataque, pressionando o adversário lá em cima. E para você pressionar o adversário lá em cima, é uma exigência que você esteja bem fisicamente, que você vença duelos. Hoje o Neymar não tem poder para fazer isso. Muita gente fala, deixa o Neymar lá sem marcar ninguém, mas o futebol não é assim. Falar é muito fácil. Eu posso falar que, bota o Neymar lá, não marca ninguém. A partir do momento que o Neymar não fechar uma linha de passe, que o Neymar não estiver nem comprometido, mas que ele não tiver a capacidade física para fazer a marcação-pressão, ele pode deixar o Brasil vulnerável. Ele pode deixar o Brasil vulnerável porque a marcação começa lá na frente para uma jogada de perigo que depois pode acarretar na seleção brasileira tomando um gol. Pode estourar depois lá atrás, vão culpar o zagueiro, vão culpar o goleiro, mas a marcação começa lá em cima. Então, se a seleção brasileira, por exemplo, quiser marcar pressão, se a seleção brasileira quiser ter intensidade, principalmente no início do jogo, o Neymar, nesse momento, pela parte física dele de estar retornando de lesão, não pode ser titular na seleção brasileira. Nesse momento, a seleção encaixou e eu acho que esse é o time titular do Brasil, que tem chances sim de buscar o Hexa. Tem uma forma de jogar aqui. O Brasil hoje você sabe como ele joga. Mas você não pode, por exemplo, abrir mão do Matheus Cunha, que é muito importante na marcação-pressão. Vocês viram o Matheus Cunha no perde pressiona no segundo gol da seleção brasileira contra a Escócia, que ele recupera a bola rápido, ele tem um tempo de reação rápido, recupera a bola, sai o gol do Vinícius Júnior depois no cruzamento do Bruno Guimarães. O Neymar hoje não tem essa capacidade física. Tecnicamente, o Neymar é bem mais jogador do que o Matheus Cunha. Mas fisicamente, velocidade, marcação e que ainda consegue alinhar uma boa técnica junto a isso, o Matheus Cunha é titular aqui. Teoricamente, o Neymar fecharia esse quadrado no meio, se ele estivesse bem fisicamente no lugar do Matheus Cunha. E aqui, teremos um cenário ótimo. O Neymar jogando como um meia, um falso 9 que se torna meia quando o Brasil tem a posse de bola, para flutuar no entrelinhas do adversário, com o Ryan, Vinícius Júnior correndo nas costas da última linha. Cara, um cenário perfeito. Mas na configuração atual, o Matheus Cunha é melhor porque ele cumpre melhor função tática. O futebol hoje está muito tático. Tu não pode abrir mão da tática. Eu até vi um vídeo recente do Luxemburgo. Ele entende mais do que eu de futebol, beleza. Mas, assim, o único jogador no mundo que, muitas vezes, o restante do time vai correr todo pra ele, que já tem uma forma montada pra isso acontecer, é a Argentina com o Messi. Mesmo assim, o Messi ainda ajuda defensivamente em vários momentos. Mas, assim, foi montada toda uma estrutura desde o ciclo pelo Scaloni para isso. Já a seleção brasileira, não. A seleção brasileira foi montada para jogar dessa forma. Então a tendência é que o Neymar não seja titular na Copa. Agora, você ter o Neymar, uma opção no banco de reservas, um jogo que tu precise, furar a defesa adversária, que tá com o bloco lá embaixo, e aí você colocar o Neymar, por exemplo, aqui no lugar do Matheus Cunha, ou de outro jogador do Paquetá, depende.
da configuração que vai estar a partida, muito bom. O Neymar é uma arma que o Brasil tem que nenhuma outra seleção tem. Um cara com esse nível técnico absurdo que pode entrar no segundo tempo fresco, dependendo de como vai estar o jogo e decidir a partida. Ninguém subestima o Neymar tecnicamente, a questão é física. E aí, o David Ancelotti sinalizando negativamente pode ser várias questões. Ele queria ver mais esse time junto. Ele queria... talvez ele não entendesse que o Neymar naquele momento faria sentido. Ou talvez fosse outra questão que a gente não sabe. Mas viralizou o David Ancelotti não querendo o Neymar como titular. Mas pra mim essa é a explicação. Não é nem querendo o Neymar como titular. Né? Não querendo que o Neymar entrasse naquele momento do jogo. Pelo menos foi isso que deu a entender. Mas a seleção brasileira tem uma forma de jogar e hoje o Matheus Cunha faz mais sentido. Não faria sentido, por exemplo, você também, vou tirar o Ryan do time. Vou só jogar o Matheus Cunha lá pro lado do campo. Não tem sentido, né, cara? São jogadores completamente diferentes, muda completamente a estrutura do time. Time que tá ganhando, não se mexe. Essa máxima vale ainda no futebol. Mas eu quero saber a opinião também de vocês aí embaixo. Tu pode discordar, tu pode achar que eu tô falando alguma besteira. Comenta aí embaixo, mas eu acho que essa é a parte mais racional que a gente tem. Claro que a gente gosta muito do Neymar, é o ídolo da seleção brasileira, mas sendo racional, é isso. Fica nessa, abração do Francesco, nós fui.